Bom dia, espero que estejam bem. Meu nome é Beatriz e eu já fiz alguns vídeos. Eu falei que eu espero que você confira que os deuses da mitologia eles são reais. E nesse vídeo, o que eu quero falar com vocês é sobre como ler de maneira apropriada os mitos gregos. Por quê? Os mitos gregos são muito conhecidos. Eles têm sua influência na cultura ocidental, no nosso mundo ocidental até hoje ele tem. É usado de maneira, se eu vou dizer, os mitos gregos é usado de maneira vulgar. Vulgar aqui é o que eu estou dizendo de maneira banalizada na televisão, sem erudição, tá? Eles são usados sem erudição na televisão, nos filmes, feito inúmeros livros contando novas versões modernas dos mitos gregos. Só que essas histórias para os gregos antigos, elas continham um significado oculto para os gregos antigos. Eles nunca leram os mitos de maneira literal. Os gregos antigos não acreditavam que o mito era literal, porque quando Sócrates, se você ler os diálogos de Platão, quando Sócrates encontra um homem que acredita nos mitos de maneira literal, Sócrates considera que ele é excêntrico. Então, os mitos não eram vistos pelos gregos antigos e nem pelos romanos como sendo literal. Então, qual era a leitura que os antigos gregos e os romanos normalmente faziam dos mitos? Primeiro, uma leitura teológica, uma leitura uma interpretação física, uma interpretação psicológica ou misturada. Essa era a interpretação que eles faziam dos mitos. Vou dar um exemplo aqui de inúmeros significados que alguns são conhecidos, outros menos conhecidos dos mitos gregos. Vou contar alguns aqui. O significado do mito do rapto da Perséfone. No rapto da Perséfone pelo Hades, a história era contada para explicar os ciclos das estações, porque quando o Hades rapta ela, ela vai para o submundo. Deméter, a deusa da agricultura, tenta recuperar sua filha de volta, porque Perséfone é sequestrada, porque ela é uma bela jovem. Existe Deus que quer casar com ela, mas Zeus, embora queira entregar ela para Hades, Hades decide tomar a força, não pede permissão a Deméter, que é a mãe dele, então a mãe dela. Então a Deméter fica em luto. Então a descida de Perséfone ao submundo era uma maneira para explicar o inverno. Quando Deméter recupera sua filha, no mito, era para explicar a primavera. E você tem que entender o seguinte: antigamente as estações eram só duas, verão e inverno, tá bom? Então, se você ler os livros dos antigos, especialmente História da Guerra do Peloponeso, você vai ver que eles separavam o tempo, os anos, apenas em verão e inverno. É por isso que no mito da Perséfone, ela sobe, ela desce para o Hades para ficar com ele, e depois volta para ficar com sua mãe para simbolizar as estações. Naquele tempo só eram duas, verão e inverno. Então, esse mito é bastante conhecido, mas existem outros mitos que não são conhecidos e que nos dão uma interpretação teológica até sobre o ser humano. E um mito que eu passei muito tempo pessoalmente analisando para entender o que significava foi o julgamento de Paris. O julgamento de Paris seria a causa da guerra de Troia, que seria o concurso das três deusas: Hera, Afrodite e Atenas. O significado oculto dessa história, se você prestar bem, que os antigos já observavam, é que os 12 deuses estão reunidos. Eles estão reunidos porque os 12 deuses representam os 12 poderes que reinam no mundo. Os antigos entendiam os deuses como trono de poder. E até hoje, se os deuses existem, eles são tronos de poder. Então, o pomo de ouro representaria a deusa da discórdia, lança o pomo de ouro entre os 12 deuses. O pomo de ouro representaria o mundo, que ele estaria sendo lançado entre conflito de forças opostas. Por isso que ela lança o pomo. Quem as três deusas disputam, o pomo, eu sempre entendi o seguinte: a Atena está representando o poder da sabedoria, o poder do conhecimento. Hera promete para Paris o poder do governo, que ele seria rei sobre todos. E esse poder do governo é um poder militar, que só pode ser feito com armas. Então, minha interpretação pessoal, sempre interpretei Hera ali representando o poder militar. E ela e Zeus eram sempre adorados juntos, eles são um casal. Então, para mim, é algo que faz sentido, dado que ela é a rainha dos deuses. Então, ela representar o poder militar faz total sentido, já que ela é a rainha. Ela é a rainha dos deuses, tá? Então, Paris, para quem não conhece o mito, ele é o humano escolhido por Zeus. Zeus escolhe Paris para escolher qual é a deusa mais bela. Então, Paris ali está representando nós, está representando a humanidade, representando nossa alma. Por que Afrodite ganha? Porque os antigos interpretavam que o que a alma vê é a beleza.
Então, o que parece declara que o mundo é dela. Então, se você lê os hinos órficos, diz o seguinte: como eles louvam Afrodite, diz que ela é o cetro dos deuses e que o mundo é dela para ela conectar tudo. Então, os antigos usavam Afrodite como uma espécie de cola. Eu já falei aqui que o maior valor dos gregos antigos era a Kalogatia. Tem um vídeo sobre isso, você pode ver. E a Kalogatia é o belo e bom. Esse era o maior valor deles. O belo e bom só é alcançado, como Platão fala no seu diálogo, com amor. Na Kalogatia eu explico isso. Que amor aí representando Eros também envolvido com Afrodite. E que dessa maneira o amor nos junta e nos conecta com o belo e bom. Então, Afrodite era usada como uma espécie de cola divina para manter tudo unido. Mas, na verdade, é isso que o amor faz. Só o amor consegue manter as coisas unidas. Então, por isso que a Afrodite que ganha o concurso. Tanto por conta da beleza, mas também entendo. A Afrodite ganha também por conta porque ela representa amor. Então, o amor e beleza ganha, e o amor e beleza é o que reina no mundo. E era um dos maiores valores dos gregos antigos. Então faz sentido o amor e beleza ganhar, porque é o que a Afrodite representa, ela é a deusa do amor e da beleza. Faz sentido a Afrodite ganhar, dado que o amor e a beleza era a coisa mais importante para os gregos antigos. E esses valores de amor e bondade dos gregos antigos vai passar para os romanos também. Os romanos vão ter esses mesmos valores, tá bom? Aqui, se você gostar do meu conteúdo, não deixe de seguir o canal. Eu tenho inúmeros vídeos que eu falo da pladeia grega, que é a cultura dos helenos. Então, se você estudar aqui comigo no canal, você vai aprender muita coisa, especialmente sobre a filosofia do Platão e Aristóteles, que tem uma visão renascentista de mundo, centrada na natureza e no valor da humanidade como os renascentistas. E eu gosto bastante e estudo a filosofia grega, então você vai aprender aqui bastante comigo no canal. Não deixe de curtir e seguir. Tenha um bom dia.